Bem, pessoal, voltando aos vídeos polêmicos que eu faço com os amigos, hoje vamos falar de um tema interessante. Nesse período que se está tão indignado com corrupção, por exemplo, meus colegas, muito indignados, vai ser sobre a privatização que o Brasil passou, começou no Collor de Mello, o setor de aço, e foi incrementado com mais força no FHC. E hoje tem a novidade que o Pedro, ele gosta do assunto, já leu e vai me ajudar aqui na dica. Pronto. Como sempre, a dica de leitura, A Privataria Tucana, do Amaury Ribeiro Júnior, um trabalho jornalístico fantástico, mostra onde foi parar o dinheiro das privatizações. Muitos políticos, a maioria do PSDB, que são tidos como muito honestos, pelos meus colegas e pela população em geral, aqui mostra como eles ficaram milionários, os depósitos bancários nos paraísos fiscais das Ilhas Virgens, porque eles criaram as offshores, aquelas empresas fajutas para depositar o dinheiro nos paraísos fiscais. Tudo aqui ignorado e não investigado pela grande mídia. E também não poderia deixar de citar o Príncipe da Privataria, mostrando que no período do saudoso FHC, por essa turma aí, o que foi feito com o patrimônio nacional. E no finalzinho aqui do livro do Palmeiro Doria, mostra o esquema do que foi gasto, inclusive com provas, gravações dos deputados que foram comprados, também meus colegas que são muito indignados, mostram que o que houve aí para impeachment a Dilma foi brincadeira de criança. Na época, a oposição não tinha número suficiente, nenhuma CPI foi criada, quanto mais o impeachment, Então, vou passar agora para o Pedro, que ele leu um livro muito bom, O Brasil Privatizado, do Aloysio Biondi. Esse livro é muito bom, também recomendado, que cita especificamente cada caso do que houve na privatização. Não cada caso, mas como se fosse mais o balanço, a parte econômica. Isso, pois é, só para lembrando aqui um pouquinho, assim para as pessoas terem uma ideia do que foi a privatização. Imagine que você está endividado e tem um apartamento que vale R$1 milhão. Aí você quer vender o apartamento para melhorar suas finanças. Pois o apartamento é vendido e a sua dívida que existia antes da venda, o apartamento vale R$1 milhão, a sua dívida aumentou depois dessa venda, aumentou mais R$1.100.000. É mais ou menos o que aconteceu nas privatizações. Olha que é cômico. Você queria arrecadar R$1 milhão, você fez aumentar a sua dívida em R$1.100.000. Mais ou menos isso. O Pedro vai citar os exemplos aí. Bom, um bom exemplo do modelo como funciona é do Banejo, o Banco Estadual do Rio de Janeiro, que foi privatizado. Que é o seguinte, ele foi privatizado por... Vendido, Foi vendido por 330 milhões de reais. Só que nos 2 anos anteriores foram gastos 3,3 bilhões, 10 vezes mais. Só que a maior parte desses 330 milhões foram pagos com moedas podres. Os títulos públicos que tinham uma desvalorização de cerca de 50%. Ou seja, valeu apenas metade do preço. Então, na verdade, foi cerca de 20 vezes mais o gasto, sendo que o valor estimado era, se não me engano, uns 700 milhões. Posso estar enganado. Mas era bem maior do que 330 milhões. Mas o pior foi que foi gasto antes, Sim, porque não é o patrimônio perdido, foi realmente um gasto. E outra coisa, a Vale foi vendida por 3,3 bilhões. Só que o valor estimado na época era de mais de 90 bilhões. Quer dizer, o valor estimado, 90 bilhões, vendido por 3,3. Depois da falência desses 3 bilhões que supostamente teria arrecadado o país. Para você entender, as pessoas que estão indignadas hoje com corrupção, na frente do que houve na privataria tucana, é esmola. E eu vou me focar nas pessoas que acharam que isso foi benéfico para a economia. Outra coisa, um ponto que você citou foi de pagar as dívidas. Porque essas empresas estavam endividadas e o dinheiro ia ser usado para pagar a dívida. Só que é o seguinte, além de ter gasto mais do que arrecadou, que já aumentaria as dívidas das empresas não foram transferidas para os compradores, foram transferidas para o governo. Então o governo passou a ter as dívidas das empresas para si, somando as dívidas, e tendo uma fonte de renda a menos, para pagar as dívidas, que eram as estatais.
E outra coisa, para os que acham que são melhor para a economia, mesmo tirando esse fato, né, porque lucram mais, não sei o quê, é o seguinte, essas empresas lucraram mais porque, além das dívidas que passaram do governo, a maior parte, tudo bem, não foi tudo, mas foi a maior parte, haveram ajustes de tarifa de preços de 100, dos 300 e até 500%, principalmente no setor elétrico, antes das privatizações, para dizer que o preço era alto antes, quando estatal, e dizer que o preço diminuiria depois, mas diminuiu só um pouco, continua sendo muito alto, por isso que foi fácil lucrar muito. E também, antes, foram demitidos muitos funcionários para que as aposentadorias e indenizações fossem pagas pelo BNDES. E outra coisa, depois de privatizado, essas empresas ainda tinham direito de receber muitos empréstimos do BNDES para uma ajuda financeira para eles. Inclusive, Pedro, só citando, é mais ou menos como se você fosse vender a casa, dentro da sua casa tem um cofre cheio de dinheiro. Aí você vende a casa junto com o cofre com o dinheiro dentro. Foi mais sendo que o preço foi bem menor do que do valor e você antes tinha gastado na casa um valor muito maior. Exato. Para deixar a casa boa e a casa vai até aí, a empresa vai mais longe. Você reforma a sua casa, gasta muito mais do que vai ganhar na venda e ainda vende ela com um cofre cheio de dinheiro. É mais ou menos o que aconteceu para os meus indignados colegas. Tem uma ideia do que no cofre cheio de dinheiro, a Vale tinha 700 milhões em caixa que entrou no bolo. Que não foi levado em conta. Além de que, acho que foi na Telebrás ou na Telep, tinha 1 bilhão em caixa. Além de que muitas vezes, não vou citar tudo, né, porque é muita coisa, né, vendo o livro, se quiser mais, compre o livro se quiser mais detalhes. Recomendo esse livro. E outra coisa, isso foi uma das coisas que quebrou o Brasil naquela época. Abalou o real. E também porque as empresas passaram a importar todas as peças que antes as exportadoras eram obrigadas a comprar as nacionais, quebrando a indústria de peças e tornando a balança comercial positiva para negativa. Exato. Então, lembrando um pouquinho do BNDES aí, essas empresas, o BNDES emprestava para esses empresários amigos, né, da turma tucana. Pra você ter ideia, a Vale, o dinheiro da Vale foi praticamente todo o BNDES que emprestou para o Steinbrück, o amigão lá dos tucanos na época, para ele comprar. Como assim? Você vai vender o carro para você, o carro vale 100 mil reais, um carro de 100 mil, você quer vender para mim um carro por 100 mil? Ótimo, me empreste 100 mil para eu comprar seu carro. E eu vou pagar os 200 mil, R$ 1.000 por mês durante 20 meses. Foi mais ou menos o que aconteceu isso na questão da Vale. Sem falar que no edital foi omitido as reservas do nióbio. E outra coisa, e também desconsiderou que já estava planejada a exploração de grandes jazidas de ouro. Que também foi omitida durante a venda. Que foi um dos motivos para o grande lucro, do lucro que cresceu muito rapidamente. Você tem ideia, nióbio, aqueles metais raros, né, usados naquelas peças de precisão. Principalmente em foguete. Pronto, foguete espacial. Também tem peças substituíveis também, mas o nióbio seria o melhor. Pronto, o Canadá faz uma festa com 2% do nióbio mundial. O Canadá tem 2%, faz uma festa com esse 2%. O Brasil, 98%. Todo o resto. Todo o resto do Brasil foi levado pela privatização da Vale, né? Meus amigos indignados, prestem atenção nisso daí. Vai lá, Pedro. Outra coisa. Além disso, também teve no setor, como é que diz, de telecomunicações. Sim, depois eu vou citar. Que também foi de muito peso. Também foi de muito peso. Porque teve muitos investimentos, valia muito dinheiro e já tinha expectativa de crescer muito com o desenvolvimento tecnológico e foi vendido também a preço de banana. O Bresser Pereira, que na época era da turma tucana, hoje é um tucano arrependido, eles estão a frase famosa, né? Só se vende telecomunicações que é idiota. Bom, na telecomunicações, o Sérgio Mota, que na época era o ministro das comunicações do FHC, ele alardeava que o Brasil iria arrecadar 50 bilhões de dólares com a privatização. Ele morreu. Na véspera, apareceu a história que ia ser vendido por 11. Olha aí, ele anunciou 50, morreu. Aí na véspera, a notícia de 11. Foi aquela confusão do pessoal da oposição, né, os partidos de esquerda. Aí eles amenizaram um pouco, aí venderam por 20. Aumentaram o valor mínimo para 20.
Ou seja, mas só nessa brincadeira aí, por baixo, 30 bilhões de dólares foi no ralo e provavelmente uma parte, né, nas offshores dos nossos amigos tucanos, tão moralistas hoje, né? Dê uma lidinha, pessoal. Esse livro aqui que é muito bom, é muito interessante. Vai lá, Pedro. E outra coisa, na verdade tem várias outras coisas também, mas outra coisa também é que os empréstimos, às vezes alguns empréstimos estão sendo pagos até hoje. Olha, são empréstimos de anos e anos. 20, 30 anos. 20, 30 anos para comprar o nosso E outra patrimônio. coisa, a sorte é que a Petrobras não foi vendida com uma coisa só, com uma vaga, mas foi vendida e está sendo vendida aos poucos, campo por campo, setor por setor, infraestrutura por infraestrutura. Mas naquela época já foram vendidos alguns poços de petróleo que não eram poucos produtivos. O pré-sal é muito muito competitivo nessa questão, não do preço, não tanto no preço, mas muito na quantidade, porque mesmo nos anos 90 tinha uns poços de petróleo que tinham uma produtividade tão alta quanto os poços da Arábia Saudita. Não, é o que eles faziam. O que é que eles fazem na Petrobras? Eles fatiam e vendem só o filé. E vai ficar com a carne de pescoço, vai ficando pra gente, eles vão vendendo só o filé separadamente. Outra coisa, no começo desse mês, foi vendida um gasoduto responsável por 90% de todo o escoamento da produção de gás de todo o Sudeste, o maior cano de gás natural. Do país, foi vendido para os canadenses por apenas 5 bilhões de dólares. Já começou, né? Eles estão aí há uns 3 meses, já começou de novo o desmonte. Mas é um tema riquíssimo, os livros estão aí. Só para mostrar o balanço final. É o balanço final. O número oficial, né? Foi estimado, porque que vai até 98, foi estimado que teria sido ganho cerca de, um valor todo assim, que seria vendido cerca de 85 bilhões. Só que é o seguinte, nas vendas a prazo, com juros baixos e tudo mais, foram gastos 14 bilhões. Nas dívidas estatais que passaram para o governo, foram outros 16 bilhões. O investimento que o governo fez antes nas estatais, outros 28,5 bilhões. E mais as moedas podres que foram usadas ainda bem, apenas algumas, foram quase 9 bilhões. Ainda com as demissões, que de acordo com ele foi um valor incalculável. Perda na arrecadação, né, o potencial perda na arrecadação e imposto de renda incalculável. O lucro que poderia receber, o lucro que iria para o governo, mas deixou de ir, também incalculável. Prejuízo com empréstimo, concedendo os compradores mais, incalculável. Também potencial perdido, também incalculável. Ou seja, não dá nem para calcular o que se perdeu. Mas no que é calculável, que é bem menor, que é só uma pequena parte, já são mais... mais do que arrecadou oficialmente. Então, pessoal, é isso aí. A dica está dada, os livros foram indicados, os neurônios estão na cabeça de vocês, é pensar um pouquinho que a gente melhora. É isso aí, pessoal. Até